Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito humano, mas que muitas vezes a gente só percebe quando falta: a rede de apoio. Eu estou num lugar muito simbólico para mim, é o bairro onde eu cresci, na cidade de Tiradentes, no leste de São Paulo. E quando a gente volta para um lugar de origem, muitas coisas ficam mais claras, por mais que eu estou em um espaço curto de tempo aqui, né? A forma como crescemos, os recursos que tivemos e principalmente os que não tivemos. E isso muda completamente a forma como a gente entende o desenvolvimento de uma criança. Ninguém se desenvolve sozinho, né? Nenhuma criança se desenvolve sozinha. Como já dizia o Winnicott, é o ambiente que sustenta o desenvolvimento emocional. A criança precisa de um ambiente que acolha, que sustente, que organiza. Quando isso acontece, ela cresce, né? Eu sempre repito muitas vezes esse conteúdo. Quando isso falha, ela se adapta, né? E adaptação não é desenvolvimento, é sobrevivência. E o território, ele importa. Quando falamos da infância, não dá para ignorar o contexto. Aqui, né, na cidade de Tiradentes, a maior coab da América Latina, onde eu cresci, é um lugar de força, de história, de resistência, mas também é um lugar de poucas oportunidades, né? Oportunidades no qual você tem que batalhar muito. E recentemente eu vi uma reportagem, uma jornalista ela estava explicando a perspectiva de futuro para uma criança ou de uma pessoa aqui, né, que cresce. A expectativa de vida no Alto de Pinheiros, bairro de alta renda da capital paulista, é 20 anos maior que em cidade Tiradentes, onde Tauana Silva foi assassinada por uma policial militar, a Yasmin Cursino, porque ousou questionar uma abordagem injustificada. E o que isso tem a ver com o episódio, esse dado? Tudo, pois é sobre a forma como se é tratado, a depender do CEP e de outros aspectos. Uma outra Tauana jamais seria tratada assim numa rua arborizada e iluminada do Alto de Pinheiros, mesmo às 2 da manhã. E muito provavelmente a viatura estaria com sinalizadores ligados e os policiais fariam seu trabalho seguindo o protocolo, se identificando, usando termos e expressões adequados, com uso proporcional da força. A proporção neste caso foi a de uma policial de 21 anos, ainda em processo de estágio na corporação, entender que era o caso de atirar numa mulher desarmada que não aceitou ser maltratada na cidade de Tiradentes. As normas precisam valer na vida real e em qualquer canto de uma cidade, onde todo mundo precisa ser visto como gente decente, até que se prove o contrário, se for o caso. Ao fim, ninguém está seguro dentro dessa lógica incivilizada e seletiva. Ainda menos moradores de regiões como cidade de Tiradentes, onde agora os 5 filhos da Tauana enfrentarão essa realidade, sem a mãe por perto. E essa não é só uma pergunta social, é uma pergunta psicológica, né? Partindo assim, por que a criança não cresce só dentro de casa, né? Ela cresce dentro e fora, né? Dentro de um sistema. E quando esse sistema é instável, isso impacta, né, diretamente o emocional dessa criança. Aí a gente pode falar de trauma e infância, que há pouco tempo uma jovem perdeu a vida, né, de 32 anos, uma policial, numa ação policial. Isso não é só um fato isolado, né, a gente sabe, isso é um trauma coletivo mesmo.
talvez não... Essa pessoa, né, perdeu a vida, as crianças que ela tinha filho, a criança talvez não entenda que aconteceu, mas ela sente o clima emocional dessa situação, né? E tem o John Bowlby, né, como ele explica, a segurança emocional não vem do lugar, vem das relações. Mas quando o ambiente externo é inseguro, essas relações precisam ser ainda mais fortes, né? E aí vem como uma criança se adapta, né? Se eu partir do princípio das Gestalt terapia, falamos de ajustamento criativo, a criança faz o melhor, né, que pode com o que tem. E se o ambiente é caótico, ela aprende a se defender. Se o ambiente é instável, ela aprende a se antecipar. Na psicologia comportamental, né, como Skinner, que é o pioneiro disso, né, dessa vertente, sabemos que o comportamento ele é moldado pelo ambiente, né? Ou seja, a criança não é difícil, ela responde o que vive, né? Partir do existencialismo, né? Ela é o resultado daquilo que das vivências dela, no meio dela. Isso não para na infância, né? A gente cresce, mas continua lidando com emoções parecidas, angústia, dúvida, sensação de não pertencimento, né? E isso mostra algo muito importante, e ninguém está totalmente pronto. Estamos sempre nos organizando, né, emocionalmente. E os pais podem fazer, né? Então vamos fazer trazer algo para o dia a dia. Se o seu filho está triste, né? Nem sempre, né, olhando para os filhos, isso também os pais podem utilizar para si. Por exemplo, ele nem sempre precisa de uma grande explicação, né, dessa tristeza. Às vezes ele precisa de sol, de movimento leve, ou de alguém presente, né? Se ela está com raiva, o corpo precisa liberar essa energia. Atividade física, movimento. Né? Muitos falam em bater em almofada. Para alguns pode ser um pouco estranho, mas você também pode alinhar com o esporte, né? Se ele está ansioso, por exemplo, é bom trazer previsibilidade, rotina, respiração, né? Como alicerce. Se ela está desanimando, pequenos passos, pequenas conquistas, né? Sempre está exaltando. Se ela está confusa, ou se a sua criança está confuso, para ajudar a nomear o que ele sente. Seja o segundo cérebro, eu falo. Nenhuma dessas estratégias substitui o vínculo, tá? Mas elas ajudam a criança a não se perder dentro de si. Até os adultos em si mesmo também podem usar esse tipo de estratégia, né? Que a rede de apoio, ela não é luxo, é base emocional, principalmente na infância. Quando ela não existe fora, a gente precisa construir dentro, né, nas relações possíveis. E eu vejo isso com muita clareza quando eu volto aqui, né, porque toda criança ela precisa de um lugar seguro, né, mesmo que esse lugar comece com uma única pessoa, porque ela tem um lugar para onde voltar, ela tem um lugar para ver quem eu sou, da onde eu sou, o que eu preciso, né? Então é isso, eu queria só compartilhar aqui dessa minha tempo de férias aqui no meu país de origem, minhas raízes, que eu vim observando, e se eu tiver mais coisas para compartilhar, alguns pensamentos, né, eu volto aqui compartilhar com vocês enquanto eu estiver aqui, senão eu volto pro meu cenário antigo. Lá na Alemanha. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e ficaria feliz com a interação aqui embaixo, comentários ou dar um joinha, seria muito bom. Vou grato que vocês assistiram até aqui. Tchauzinho, beijos.